establishment. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, nós teremos 2 vídeos sobre um único tema. O tema é establishment, algo que ainda não foi discutido aqui neste canal. E nós vamos inverter, porque geralmente nós falamos da teoria e depois fazemos uma aplicação prática, mas nós vamos inverter. Hoje, o primeiro vídeo, falaremos sobre a prática. E na semana que vem nós trataremos o tema de forma mais teórica, para a nossa compreensão. O establishment, em linhas gerais, é um tipo de mentalidade hegemônica que está presente em praticamente 2 espaços na sociedade, o espaço de poder e o espaço de influência, aquilo que vai influenciar as pessoas. Mas vamos tratar isso de forma mais detalhada na próxima semana. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido o grande assunto das mídias, dos comentaristas, dos youtubers, que é a comissão da Covid-19. O que eu quero trazer aqui é esta comissão como exemplo de que, de fato, nós temos um establishment que está engendrado no poder político da nossa nação. O que inclui, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, que hegemonicamente tem exercido poderes sobre os demais. Bem, essa CPI da Covid-19, ela tem acontecido diante dos olhos dos brasileiros e estes acontecimentos são, assim, impressionantes. De que maneira poderíamos entender uma prática tão avultosa às vezes, que afronta os brasileiros, mas que não há nenhum poder, nenhuma força para reverter. Isso ocorre por conta da escolha do relator desta CPI. Agora, vamos entender o seguinte: o que é o relator de uma CPI? O relator é aquela pessoa responsável para fazer o levantamento de dados. Ele vai fazer a pesquisa, olhar todos os dados e ver se de fato a CPI deve seguir em frente ou arquivar todo o processo pesquisado. O relator, então, ao final, ele faz um relatório e esse relatório é votado pela comissão. Em outras palavras, o relator, ele é o protagonista da comissão. Ele dará os rumos. Ele é extremamente importante, porque todo o conhecimento, todos os dados necessários para o funcionamento da CPI serão levantados pelo relator. É o relator que vai fazer esse levantamento, trazer à comissão, a comissão vai votar o relatório que ele irá apresentar, que em linhas gerais é se continua ou não, e aí a CPI ela realiza a sua função. Viram como é importante a posição do relator? Só que o relator dessa comissão é o senador Renan Calheiros. E é claro que isso criou um desconforto muito grande. A começar pelo fato de que o senador Renan Calheiros, ele tem um filho governador. Embora ele tenha dito que vai se ausentar por suspeição, mas nós sabemos que no cômputo geral o relator ele tem que trazer um texto que venha abarcar todo o processo. Além disso, como é que nós podemos escolher um relator que, de fato, ainda tem muito a responder, muito a esclarecer sobre acusações que pesam contra ele? Aí você pensa, bem, mas será que ninguém fez nada? Sim, alguns partidos, eles foram ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo ele pudesse vetar. Mas o que foi que aconteceu? O Supremo não vetou. O Supremo exigiu que se continuasse da maneira como está. E o Supremo não apenas fez isso, mas anteriormente exigiu que esta comissão ela fosse de fato escolhida, implantada e que realizasse o seu trabalho.
E aí a gente percebe que há uma coisa muito estranha, principalmente quando olhamos para o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é um poder cuja natureza é de passividade. O que eu quero dizer com isso? O Supremo Tribunal existe como última instância, aquela instância que vai fazer com que a Constituição escrita de um país seja cumprida. Então, ela só pode atuar se for provocada. E ela vai atuar apenas mostrando o que a Constituição diz. Claro que essa minha definição, ela se dá por uma visão conservadora daquilo que seria um Tribunal Supremo, uma Corte Suprema. Mas no caso do Brasil, é claro que os ministros são progressistas, eles possuem uma outra posição. Inclusive, eu já tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição o link para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais neste tema. Então, quando nós observamos esse tipo de situação, nós vamos perceber que isso ocorre por causa do establishment. O establishment que de certa forma, direciona, influencia as atitudes majoritárias, tanto do poder judiciário quanto do poder legislativo. E é aí que percebemos o quão forte é essa mentalidade, essa hegemonia que está sobre esses dois poderes. E a pergunta que não quer calar é: como é que só agora a gente passa a perceber, ou seja, tais situações, elas saltam aos olhos? Por uma razão muito simples. É que, pela primeira vez, o governo, após a ditadura militar, é a primeira vez que temos um governo genuinamente de direita. Em que sentido eu quero dizer isso? Eu quero dizer que o governo Bolsonaro, ele é um governo anti-establishment. Ele é um governo anti-mentalidade que exerce influência em muitos dos parlamentares e muitos dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, por conta disso, é que temos todo esse ensaio, toda esta coreografia, toda esta atuação para, de alguma forma, fazer com que esse governo ele não continue. Portanto, é necessário entender que toda esta situação, ela ocorre e que tem feito, inclusive, com que muitos brasileiros, ao observar essa situação, abram seus olhos. Foi muito importante para mostrar que, de fato, um presidente que tenha pelo menos um discurso conservador, tenha uma posição anti-establishment, tenha uma economia mais liberal, arrojada, este certamente vai encontrar muita dificuldade para governar. O mesmo acontece em outros lugares do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que possui uma tradição conservadora bastante consolidada na sua história, experimenta isto. Basta ver o último discurso do presidente norte-americano Biden, dado pelos 100 dias de governo lá nos Estados Unidos, que assustou inclusive membros do seu partido, do Partido Democrata. Por isso, quando olhamos para toda esta situação, nós vamos descobrir que isso está debaixo daquilo que se denomina establishment, que é esse poder, essa mentalidade hegemônica nestes espaços, tanto de poder quanto de influência social. E nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais no próximo vídeo. Na próxima semana eu quero falar um pouquinho sobre o histórico do que seria esse establishment, porquê deste nome, e fazer algumas aplicações e dar alguns exemplos para que entendamos um pouquinho mais essas questões políticas e sociais que nos cercam aqui no Brasil e também no mundo. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você também continue assistindo o próximo, quando vamos dar seguimento a esse mesmo assunto. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho,
faça comentários, por favor, eu respondo na medida do possível. Se você já é inscrito, dá uma checada, não custa nada, dá uma checadinha, vê se você está inscrito. Basta você olhar lá o botãozinho. Se você consta como não inscrito, se inscreve novamente, insista e compartilhe. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter contato com este conteúdo oferecido neste canal. E até a próxima.